Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui hoje para participarmos da defesa da dissertação, da monografia de conclusão do curso. Já estou vaticinando aqui a defesa da dissertação. Estamos aqui para a defesa da monografia de conclusão do curso do nosso aluno Filipe Laurêncio de Freitas Alves, que muito me honrou me escolhendo para ser o seu orientador. E eu gostaria também aqui de saudar o professor Paulo Fernando Soares Pereira, que é o co-orientador do Filipe Laurêncio. Quero saudar também os membros da banca, professor doutor Tiago Alisson, e saudar também o professor doutor Cássio Chay, saudar em especial o Filipe Laurêncio, que agora, com brilhantismo, defende a sua monografia de conclusão do curso. É uma satisfação muito grande, porque eu fui professor do Filipe Laurêncio em 2 oportunidades na graduação, e agora também estamos juntos no núcleo de pesquisa e extensão em ciências criminais. E, se Deus quiser, também serei o seu orientador no mestrado, porque o Filipe foi aprovado entre as vagas oferecidas, e para nós é uma satisfação muito grande. O Filipe sempre foi um excelente aluno, sempre foi muito dedicado naquilo que ele faz, e é sempre motivo de muitos elogios. O Filipe Laurêncio, claro que agora, neste momento, ele completa o ciclo de uma atividade discente e exitosa na Universidade Federal do Maranhão. E eu fico muito satisfeito, muito honrado de ter sido seu orientador. E acredito que também esse é o mesmo sentimento do professor Dr. Paulo Fernando. Eu quero também saudar todos os presentes. Eu não consigo aqui ver a todos, apenas os que aparecem aqui na tela. A senhora Rosana Pimenta, a Tainá Lima, a Ana Paula, Ticiane, a Nathalie, o Ellison, a Larissa, são aqueles que eu consigo ver aqui, portanto consigo saudar. Ditas essas palavras, eu concedo o prazo de 20 minutos ao Filipe para que ele faça a apresentação de sua monografia, A Invisibilidade das Mulheres Transsexuais e Travestis Privadas de Liberdade no Judiciário Brasileiro. Com a palavra, o Filipe Laurêncio. Professor, só uma questão de ordem. É porque eu fui informado que seria um prazo de 30 minutos regimental inicialmente. Gostaria de questionar se eu posso estender para isso. Nós vamos colocar 20 prorrogáveis por mais 10, para também não estendermos muito. Mas não se preocupe que a banca já leu o seu trabalho e já está com plena condição de fazer a avaliação. Não se preocupe. Fique à vontade. Tens a palavra. Primeiramente, eu gostaria de saudar, e agradecer a presença dos estimados professores que compõem a comissão examinadora de monografia, o professor Dr. Roberto Veloso, o professor Dr. Paulo Fernando, são os meus estimados e grandes professores orientadores. Eu tenho muita honra de estar orientando, e presidem aqui os trabalhos. Quero agradecer também a presença dos professores, professor Dr. Cássio Chay, professor Dr. Tiago Alisson, que são os examinadores dessa pesquisa. Quero dizer da minha grata felicidade mesmo de tê-los aqui presentes. Dizer também que o convite que eu fiz aos senhores não foi por acaso.
ele se deve à grande dívida que eu tenho, né, com os senhores, por todas as orientações, pelo apoio, por tanto que vocês contribuíram com a minha caminhada, seja direto ou indiretamente. Também quero agradecer a todos os amigos, professores, tem aqui também minha ex-chefe, né, que estão aqui presentes e que prestigiam essa reunião de defesa. Sou muito sortudo mesmo de tê-los ao meu lado. Eu reitero todos os meus agradecimentos feitos na escrita da monografia. Vamos lá. Aqui no primeiro slide, né, tem o título do trabalho que eu vou apresentar, que é a invisibilidade das mulheres transexuais e travestis. A senhora me ligou? Professor Veloso, é só o seu áudio. Eu estou indo, porque eu estava aqui resolvendo uns outros problemas. Eu queria saber até que horas é que fica aberto aí. Hoje, excepcionalmente, a gente vai ficar até as 5, mas estamos prometendo pouquinho, se for atrasar, eu ainda aguardo, não tem problema não, viu? Não, eu estou indo, viu? Professor Veloso, só o seu áudio. Isso, ótimo. Continuando. Então, o título é a invisibilidade das mulheres transexuais e travestis privadas de liberdade no judiciário brasileiro. Eu quero apresentar, primeiro, algumas questões, né, mais burocráticas, se é que a gente pode dizer assim, da pesquisa, para, então, adentrar, né, nos resultados alcançados. Aqui no slide 2, vai demorar um pouco para sair por conta do delay do celular, mas já muda. O meu problema de pesquisa, então, é esse: quais os motivos da não aplicação da Política Nacional de Acolhimento de LGBTI+, em privação de liberdade, tendo em vista a situação específica da vulnerabilidade das mulheres transexuais e travestis encarceradas, sob a ótica do judiciário brasileiro. E aqui eu explico. No ano passado, foi liberado pelo Ministério da Mulher um relatório sobre o encarceramento da população LGBTI+, verificando que nas penitenciárias que foram vistoriadas na pesquisa nacional, apenas 3 mulheres transexuais estavam em unidades prisionais femininas, o que a política nacional coloca como possibilidade, e que das 508 unidades prisionais que a gente tem no Brasil masculinas, apenas 163, das 508 unidades prisionais respondentes, apenas 106 possuem espaço específico reservado para essa população. Porque no presídio, a população LGBTI+, nos presídios masculinos, devem cumprir sua pena em uma unidade especial para essa população. Também no ano passado, todo mundo pôde acompanhar, eu creio que todos assistiram, né, aquela reportagem do Fantástico sobre a situação das mulheres transexuais e travestis nos presídios paulistas, foi feito pelo Dr. Drauzio Varela, né, que teve muita repercussão. E também lá foi mostrado, por exemplo, uma série de situações que desrespeitavam os direitos humanos delas, também mostrou um esquecimento dessa população que sofre pela falta de visitas íntimas, violência física e moral, etc. Queria muito, na verdade, que aqui no meu lugar tivesse uma mulher transexual, uma mulher ou uma travesti travando tais pautas perante a universidade, né? Mas, e a gente ainda vai falar sobre isso, infelizmente a letra T da sigla LGBTI+, é a mais vulnerabilizada, inclusive ele tem a menor expectativa de vida, o que faz com que esse tema ainda caminhe muito nos espaços de margem, e ainda vamos falar disso. Então, eu como pesquisador, como parte também da sigla LGBTI+, fiquei intrigado quando eu vi esse relatório, quando eu vi também a reportagem, porque na época ainda não tinha muita ciência da situação normativa, mas se a gente tem um direito assegurado, por exemplo, para essas mulheres dentro da prisão, por que então que esse direito não tem sido colocado em prática? E aí eu logo vi no direito, né, parte dessa responsabilidade. Será que essas pessoas estão tendo acesso à justiça quando elas têm, como elas estão sendo protegidas ou mesmo desprotegidas pelo nosso judiciário? Então foi a partir de perguntas como essa, né, que esse trabalho ele caminhou. Passando aqui o slide para as minhas possíveis respostas, né, para o meu problema, as minhas hipóteses iniciais, serviram de sentenças provisórias, que depois foram testadas, e temos aí o próprio relatório do Ministério da Mulher, do qual eu falei. Temos também uma pesquisa realizada por mim, pelo professor Dr. Tiago Alisson, sobre a forma como esse tema tem sido tratado no STF e no STJ, o que vai mostrar muito do que a gente já demonstrou, que a gente vai apresentar aqui também, que é uma não decisão, e também poucos julgados sobre isso. Conversando com o Dr. Paulo, inclusive, ele me falou de Lélia Gonzalez,
E aí fez essa comparação de que o LGBTI, na verdade, está na lata do lixo, né? Sequer tem seus pleitos analisados pelo primeiro grau, que dirá no STF. Então tem aí essa pesquisa também. E numa terceira hipótese, que aponta para um relatório da PT, né, que está aí, a Associação para a Prevenção da Tortura, mas não só isso, como relatórios da ANTRA, que é uma organização de mulheres trans, travestis, também do Grupo I da Bahia, que mostra a violência voraz contra a população LGBTI+, principalmente contra as pessoas trans. Quando eu estava preparando esses slides, eu pude perceber que, na verdade, cada uma dessas hipóteses se liga com uma das sessões que a gente vai apresentar. Vou passar o slide. O nosso objetivo. O meu objetivo, portanto, foi buscar, né, parâmetros que dissessem como as normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos da comunidade LGBTI+, privada de liberdade, estão sendo reconhecidos ou não reconhecidos, né, na atuação do judiciário de segundo grau. Aqui eu quero passar para a minha metodologia. Primeiro quero explicar o porquê do método indutivo, apesar de que isso acabou não indo para a escrita do trabalho, mas apenas no projeto. Mas a minha intenção, na verdade, foi ver esse judiciário de segundo grau como representativo dos demais tribunais pelo país, e isso poderia ser aplicado, por exemplo, também às varas de execução penal de um determinado lugar, como São Luís, para utilizar esse método indutivo para ver o que acontece também de uma forma geral. A minha pesquisa bibliográfica ficou principalmente nas autoras feministas, né, nas decoloniais, nas autoras das teorias queer, ou transviada, como quiser, a gente vai falar sobre esses termos daqui a pouco, na criminologia crítica e em autores dessa perspectiva mais pós-estruturalista. O trabalho, na verdade, como um todo, é bastante influenciado pelas reflexões Foucaultianas, e aqui já me adianto pedindo desculpas pela limitação de tempo e de espaço para a escrita também, né, e para a apresentação aqui das ideias desses autores, então será uma coisa mais resumida e sem citá-los diretamente. Pesquisa de jurisprudência, que é uma pesquisa exploratória, ela visou contribuir com a escassez de trabalhos do direito, que focam nesses temas. Eu fiz essa pesquisa de jurisprudência a partir de uma abordagem quantitativa, né, dos dados que foram produzidos, e a minha técnica de pesquisa apurada, portanto, foi a documental. Passando aqui o slide para o estado da arte, porque eu fiz uma varredura pelas pesquisas que já foram produzidas, principalmente no direito, e aí vi que tem muita pouca pesquisa sobre o tema, muito pouco mesmo. A maioria das pesquisas que a gente tem é sobre viés psicológico, antropológico, etc. Mas no direito ainda é pouco, incipiente. Também do levantamento que a gente fez, a gente percebeu o ineditismo de nossa pesquisa ao lado da pesquisa feita com o professor Dr. Tiago Aras, como já mencionei. Porque a pesquisa de jurisprudência, pelo menos no segundo grau, de forma abrangente, da forma como fizemos no âmbito nacional, ela ainda não existia no estado da arte do tema. A gente tinha algumas pesquisas, por exemplo, de levantamento de normas estaduais e também de levantamento de jurisprudência da STF e da STJ sobre o tema, mas nenhuma, pelo menos nessas, conseguiu alcançar, essas pesquisas de jurisprudência, alcançar a situação das mulheres transexuais travestis privadas de liberdade, uma vez que ainda, à época, não existia sequer material para ser produzido no STF e no STJ. Aqui, vou passar aqui para o slide 7, que trata dos termos, e aí esses são os termos problemáticos que eu quero também tratar. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha pesquisa, que é o problema da nomeação, efetivamente, né, que inclusive, eu vou falar com mais calma, mas que inclusive afeta também a sigla LGBTI+. Olha, a sigla LGBTI+, ela se refere tanto para lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, assexuais, etc., que são categorias da orientação sexual, quanto também para travestis, transexuais, intersexuais, não binários, queer, gênero fluido, etc., que são categorias das identidades de gênero. Então, essa união de identidade de gênero e orientação sexual acaba sendo também um problema desse termo, que é um termo guarda-chuva. Mas aí surge outro problema. Qual seria o termo correto, por exemplo, para falar dos direitos dessa comunidade? Seria direitos homoafetivos e transafetivos? Direitos sexuais, direito das monas, direitos transviados? Trabalho, nós explicamos que foi utilizado a categoria categoria homoafetividade e transafetividade, direitos humanos homoafetivos e transafetivos, porque é uma categoria que, a nosso ver, abarca tanto as categorias de gênero quanto as categorias de orientação sexual. Só que esse termo, que é importado direito das famílias, trazido para o Brasil pela professora Maria Berenice Dias, tem certas críticas também dos pesquisadores do tema, porque parece dizer que a união, por exemplo, lá no direito das famílias, entre pessoas, entre aspas, do mesmo sexo, seria possível ser embutido de afetividade,
ao que não é exigido, por exemplo, as uniões estáveis e casamentos heterossexuais. Ninguém fala de união heteroafetiva, é união heterossexual. Então, tem essa problemática também a partir desses termos. Mas outros termos também são criticáveis. É o caso do direito democrático da sexualidade, que é o termo utilizado pelo professor Roger Halpe, que, a nosso ver, por exemplo, não abarca direitos identitários. Inclusive, movimentos sociais hoje em dia dos direitos humanos, que a gente chama homoafetivos e transafetivos, internacionalmente, no âmbito do sistema interamericano, preferem essa categoria, direitos humanos sexuais, mas, a nosso ver, não abarcariam direitos identitários. Os pesquisadores também estão mostrando uma certa aversão a esse termo que está aí, o termo queer, que é um termo cunhado, trazido, muito debatido pela Judith Butler, mas aí tem uma questão de colonialidade do termo, porque os pesquisadores de cá, né, do sul global, preferem traduções para esse termo. Por exemplo, a professora Berenice Bento prefere transviados, né, e alguns também utilizam queer, né, seria uma tradução de queer. E aí a professora Berenice Bento também muito critica esses termos guarda-chuva, como já falei. De qualquer forma, e aqui trago as contribuições de J. Mombassa, qualquer termo que a gente escolhesse seria criticável, pois os termos corretos, que poderiam, de uma certa forma, abarcar esses direitos, são termos do Pajubá, termos do dialeto LGBT, o termo em que as próprias monas, as próprias mulheres, as próprias travestis conversam entre si. E esses termos, quando a gente chega para um debate na universidade, o discurso universitário dessas pessoas precisa passar por uma série de sessões discursivas para se tornar científico, né? E Mombassa vê muito bem essa questão nas universidades, e aqui, portanto, apesar de utilizar o termo direitos homoafetivos e transafetivos, eu deixo meu protesto a todos esses termos. Passar aqui para o próximo slide, que é como será a nossa conversa, né? E aí eu chamo de conversa porque não deixa de ser uma troca de experiências. Primeiro a gente vai falar sobre o porquê do judiciário, depois a nossa pesquisa em si, os resultados dos julgados selecionados, e por último, sobre os reflexos dos dados que encontramos. No final, claro, eu apresentarei breves considerações, mas jamais com o intuito de encerrar a discussão. Seria impossível, em 45 folhas, que deu a monografia, se é que algum dia pudéssemos realmente ter certeza de alguma coisa. Que a ciência é isso, né? Admitir que somos limitados. Queria passar aqui chegamos ao passo 1, na primeira parte, que é o primeiro dado. Por que o judiciário? Eu vi no site do Congresso, esses dias, uma reportagem muito interessante que dizia que o Congresso Nacional Brasileiro não aprova leis pró-LGBTI+, desde 1988, considerando que a Constituição Brasileira, e aí essa reportagem considera uma lei importante para o movimento, que realmente é. O fato é que no Brasil, os movimentos em prol dos direitos LGBTI+, começaram por volta da década de 70, ainda na época da ditadura. Inclusive, o CGB, o Grupo Gay da Bahia, é dessa época e ainda hoje resiste. Desde então, não tivemos nenhuma lei aprovada no Brasil que possa se dizer que é uma lei sobre direitos humanos homoafetivos e transafetivos, efetivamente. A pergunta, no entanto, é outra. O porquê disso? Ora, já que o legislativo se mantém inerte, né, ainda hoje, o discurso jurídico ele passa a ser uma das mais importantes ferramentas de proteção do direito da comunidade LGBTI+. O problema é que esse discurso ele precisa passar por um enfrentamento constante de uma dificuldade que temos com os discursos das temáticas em torno do gênero e da sexualidade, que é a fronteira discursiva. Ora, nós seres humanos, nascemos e vivemos uma sociedade que foi moldada, concebida para ver o homem superior, mulher inferior, e aqui eu falo de homem e mulher cisgênero, o hétero superior, o homem inferior, numa binariedade, numa dualidade. Mas onde estão, por exemplo, nessa dualidade, os sujeitos transgênero? Onde estão os assexuais, os pansexuais? Onde estão os intersexos? Então, é uma discussão que a gente precisa travar. Butler, ela desmistifica o padrão binário na nossa sociedade, ao dizer que o cisgênero, aquele que se identifica com o gênero assimilado no nascimento, né, aquele corpo que nasce apenas com o pênis e se identifica com o gênero masculino, ou o corpo que nasce apenas com a vagina e se identifica com o gênero feminino, esse corpo, e heterossexual também, como originais, é uma farsa. Basta ver, e aí Judith Butler aponta, para a drag queen. Na performance da drag queen, por exemplo, que é aquela artista que vestindo-se com roupas femininas, imitando trejeitos femininos, faz sua arte, ela brinca
com a distinção entre a anatomia do performista e o gênero que está sendo performado. E a partir disso, anatomia e performance, ela percebe que o gênero, na verdade, a construção de gênero, ela se dá não em duas categorias, sexo biológico e gênero, como se pensava, mas em 3 categorias. Ela inova na teoria queer, que seria o sexo anatômico, a identidade de gênero, e a performance de gênero. Por quê? A mulher, quando a drag está performando, não há ali apenas uma diferença entre o sexo do performista e a performance. Macho, sexo performista, e performance, imagem da mulher. Mas entre sexo e gênero, porque tem uma diferença também entre mulher e feminino, porque ali ela está imitando a feminilidade, de certa forma que não se atribui apenas à mulher, mas também a todos os corpos. E entre gênero e performance, que seria feminino e imagem da mulher. A ideia moderna de que o corpo cisgênero e heterossexual seria o corpo original é um engano, pois esta significação corporal não passa de mera cópia performática de um gênero idealizado, que seria a idealização da feminilidade da mulher e a idealização da masculinidade do homem. Trazendo aqui para a nossa conversa Borrio e Berenice Bento, eles dizem que o discurso liberal, por um lado, considera a homossexualidade como escolha, realmente, que deve ser respeitada e protegida, e aí falo, e por outro, tal escolha, entre aspas, estaria relacionada exclusivamente à vida íntima do sujeito. E aí a professora Berenice, ela avança trazendo a ideia de homofobia cordial, que é, junto aí com o mito da democracia racial, que o professor Paulo conhece bem, seria caracterizada por uma certa convivência pacífica entre homossexuais e heterossexuais, desde que os homossexuais não poluam os espaços públicos com as suas demonstrações de amor e desejo e que se mantenham no seu gênero. Não há como negar que esses sujeitos homoafetivos, transafetivos, se inserem em uma história de opressão e de silenciamento de suas lutas. E por isso as políticas públicas, o debate público como um todo, tanto nacional como internacional, não conseguem romper essa hegemonia liberal em torno dos discursos de gênero e sexualidade. Apontam a Edermônica, apontam o Povo Preciado, apontam também os organismos internacionais de direitos humanos que pautam suas atuações na Declaração Universal, e não tem para isso parâmetros de normativas internacionais de direitos humanos, propriamente dos direitos homoafetivos, e acabam também que entram nessa colonialidade dos próprios direitos liberais, direitos humanos liberais. Os poucos documentos que a gente tem, como é o caso aí dos princípios de Yogyakarta, que eu ainda vou apresentar, são meras interpretações das normas que a gente já tem aplicada aos LGBTI+. Eu escrevi aí, inclusive, um trabalho, uma espécie de remendo, né, a falta de qualquer norma internacional, voltada especificamente para as necessidades da população LGBTI+. Esse, infelizmente, é o jogo de verdades no qual o julgador se insere e reproduz, como nos diria Foucault, né, que esconde uma imensa rede de produção de nomes voltados para garantir a hegemonia liberal. Se tivéssemos mais tempo, que a gente não tem, para fazer as diferenciações entre Foucault e Bourdieu, eu diria ainda que o trabalho de Bourdieu seria um demonstrativo de que o judiciário, por ter ao seu lado todo esse aparelho estatal, é o dono da violência legítima, ele é um imenso produtor dessas tais verdades, entre aspas. Kita Segato, Tedeschi, são autores também que eu cito, ele vai apontar sobre o discurso jurídico como nomeador das categorias que entrarão na boca do povo. Inclusive, o trabalho do professor Veloso, com a professora Kênia Passos, que eu também analisei, tem também o trabalho do professor Chay, com Jéssica Santos e Denison Chaves, que eles falam da estruturalidade desse problema, do judiciário que está inserido no estudo e passa de protetor, né, para pretenso agressor, na verdade. O primeiro passo para vencer esse problema é admitir que ele existe, né? E aqui falo também que esse problema ele é muito invisibilizado, assim como os corpos LGBTI+. Passam por invisibilização tamanho, como no caso dos homossexuais afeminados que precisam se comportar no seu gênero, deixar sua feminilidade de lado, ou no caso das mulheres transexuais, das travestis, que têm essas dissidências de gênero, essa insubmissão no próprio corpo, pelas cirurgias, pela hormonioterapia, isso é ainda mais difícil. Eu lembro de um vídeo do ano passado que eu vi nas redes, na verdade, de uma mulher trans que veio para São Paulo, fugida da violência no seu estado, é nordestino, não lembro mais qual estado, porque a irmã dela havia assassinado também trans, e ao chegar em São Paulo, ela teve que raspar o seu cabelo para que não fosse reconhecida como uma pessoa trans e fugisse um pouco da violência que ela estava sofrendo na rua, viveu em situação de rua.
No caso dessas pessoas, a violência é ainda maior, porque como não tem como esconder esses traços dissidentes, é o caso do afeminado, é feita realmente a violência transfóbica como limpeza, entre aspas, da sociedade. A professora Jaqueline de Jesus, que inclusive uma pesquisadora trans, aponta muito isso, e aí muito imbuída também nas leituras de Agamben, de Hannah Arendt, que contra essas pessoas, por exemplo, se pode queimar, se pode bater, se pode fazer o que quiser, assassinar, que não vai causar grande constrangimento para a população, porque essas pessoas estão envoltas nesse sistema que os violentam. Eu aqui quero passar para o próximo slide, que já entrando mesmo na nossa pesquisa de jurisprudência. Primeiro eu quero traçar os marcos temporais da minha pesquisa. Se a gente for analisar do ponto de vista internacional, essa política de acolhimento de LGBTI+, privada da liberdade, ela se encontra vigente no cenário internacional desde pelo menos 2006, quando os princípios de Yogyakarta, um grupo de especialistas estiveram reunidos em Yogyakarta, na Indonésia, e criaram princípios que refletiriam a maneira mais adequada de aplicação dos direitos humanos à população LGBTI+. O princípio não de Yogyakarta afirma diversos direitos a essa população, como no caso, adequada assistência médica, assegurar visitas conjugais a esses sujeitos, que, pasmem, isso não acontecia ainda, e ainda hoje não acontece em muitos presídios no Brasil, propiciar o monitoramento da política pública, treinar de forma adequada os agentes penitenciários, tudo isso em 2006 no plano internacional. No plano nacional, a primeira tentativa de implantar essa política de forma nacional foi através da resolução conjunta, que está aí, resolução conjunta número 1, do Conselho Nacional de Política Penitenciária, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que, entre outras coisas, reconhece o direito das transexuais e travestis de serem chamados pelo seu nome social, de continuarem recebendo seus respectivos tratamentos hormonais, de vestirem e usarem seus cabelos de acordo com suas identidades de gênero, receberem visita íntima igualitária, etc. Essa resolução também obriga os estados e a União, no caso presídios federais, a criarem celas específicas para a população LGBTI+, e também fazer a transferência voluntária, que quiserem, das mulheres trans para presídios femininos. Essa resolução está com a constitucionalidade sendo debatida nos autos aí desse outro documento que a gente tem, outra normativa, que é a medida cautelar na arguição de descumprimento fundamental, DPF 527 do DF, em que o ministro Barroso determinou que todas as transexuais femininas nos presídios masculinos, hoje em dia, fossem transferidas, caso quisessem, para as unidades prisionais femininas. Além desta, tem também aí uma resolução aprovada recentemente pelo CNJ, que repete meio que a resolução de 2014, foi reformulada agora em 2021, inclusive, no mês passado, né, quando ela foi reformulada, eu reli a resolução do CNJ, e tem uma redação, essa redação nova é excelente, né, trazendo discussões sobre gênero e sexualidade, melhor até do que a proposta de reformulação que foi feita, a resolução conjunta, pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que já tinha sido discutida. Então, é uma normativa muito boa também. Só que essas duas normas, são uma de 2019 e de 2020, reformulada em 2021, ela, a meu ver, pelo menos a nosso ver, não poderia mudar muito o cenário descrito, uma vez que a gente já tem a resolução conjunta desde 2014, e no cenário internacional a gente já tem normativa para subsidiar a política de acolhimento de LGBTI+, desde 2006, só que não tem sido colocada em prática. O problema não é falta de normativa, é uma parte do problema, mas realmente colocar em prática essas normativas. E aqui a gente vai ver isso representado na jurisprudência que a gente analisou. Aí são os marcos da minha pesquisa, tá? A busca por julgados foi do dia da resolução conjunta número 1 do CNPCP e CNCD da LGBT, que é 15 de abril de 2014, e aí a gente analisou os 6 primeiros anos dessa política no âmbito nacional. 15 de abril de 2014 a 15 de abril de 2020. Seriam julgados nos tribunais do segundo grau que tratassem dessa política dentro desse limite temporal, desse marco temporal. Os tribunais analisaram os 26 tribunais de Justiça do Estado, além do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e também 4 TRFs, com exceção do TRF2, que não tem atualmente qualquer presídio federal na jurisdição do TRF2. Os termos que a gente buscou foram esses: LGBT, nessa ordem: LGBT, gay, lésbica, bissexual, Yogyakarta, transexual, mulher trans, homem trans, travesti. Esses termos eles foram pesquisados sem aspas, para permitir que os plurais aparecessem, os termos comuns aparecessem, no caso LGBT, também outras siglas, como LGBTI, LGBTQ, LGBTI+, LGBT+, também aparecessem.
Dos resultados que a gente encontrou, foram excluídas as gestões monocráticas e selecionadas apenas processos com acórdãos que tratassem direto e indiretamente da política de acolhimento de LGBTI+, em privação de liberdade. Aqui eu passo o slide para apresentar os primeiros resultados, né? Primeiro, eu quero apontar para os pouquíssimos julgados que se encaixaram nesses parâmetros, que parecia impossível no começo de analisar todos os tribunais do país. Na verdade, foi mais dificultoso por selecionar esses julgados do que propriamente por analisar esses julgados, que os julgados encontrados no Brasil inteiro foram apenas 38 julgados, 25 julgados a partir da expressão transexual, 11 a partir da LGBT e 2 a partir da sigla travesti, do nome travesti. Inclusive, quando a gente foi pesquisando, sempre que apareceu o mesmo julgado, a gente excluía para não dar duplicidade. Mesmo tendo aí uma grande quantidade de processos encontrados com a sigla LGBT, por exemplo, a gente crê, e aqui eu coloco uma afirmação, que todos os processos tratam, na verdade, de travestis e mulheres transexuais, porque no processo, na fundamentação do processo, a defesa era feita em torno das garantias e direitos fundamentais desses sujeitos. Então, por isso a gente afirmou que todos se tratam de travestis e mulheres transexuais. E aí, eu vou passar aqui também, a gente tem esses resultados em categorias, e primeira coisa que a gente já observa, a gente só teve processo, a gente só encontrou processo nesses parâmetros em 11 tribunais, mesmo tendo sido pesquisado em 31 tribunais, né? Que é o Brasil inteiro, apenas 11 tribunais se encaixaram, tiveram processo judicial que se encaixou nos parâmetros que a gente estabeleceu. A gente dividiu aí os processos em 3 categorias. A primeira categoria, a primeira coluna que a gente vê, é se houve ou não análise de mérito da questão, que é importante, ou seja, se o processo parou ali, não foi analisado o mérito, se diz que não tinha as formalidades adequadas, ou sim havendo análise de mérito, se a decisão foi favorável ou não favorável ao sujeito carcerado, e se não tivesse a decisão de mérito, né, ou não sendo favorável, no caso, se os julgadores adotam ou não outras providências para proteger os sujeitos encarcerados. Se vocês olharem para essa tabela, vocês vão ver que, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rio de Janeiro, chega a quase 50% sem resolução de mérito, né? Maioria aí apenas com decisão formal. Além disso, a gente tem também a questão dessa escassez de julgados, quando a gente olha, por exemplo, para o relatório do Ministério da Mulher, que diz que 80% dos presídios brasileiros não têm ala LGBT. Então, mesmo com a ausência de alas LGBTs no Brasil, tendo direito a essas pessoas a serem encarceradas em uma ala LGBT, a gente não vê esses processos chegando no segundo grau. Talvez fiquem no primeiro grau, talvez fiquem ainda na decisão, na decisão por apenas um dos julgadores, não tem acórdão, mas no segundo grau, com acórdão, eles não chegam a acontecer em uma forma numerosa. Passando bem para a análise desses resultados, né, a gente viu como os principais argumentos para não analisar o mérito. Supressão indevida de instância, que é quando o pedido deveria ser feito primeiramente a instância inferior, foi alegado em 4 acórdãos. Inadequação da via eleita, alegado em 4 acórdãos. A maior parte desses julgados se trata de HC, então é quando se diz que o HC não é adequado, né, deveria ser adequado a uma outra via. E a ausência de documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a situação narrada, presente em 2 acórdãos. Geralmente, são processos em que pediriam documentos para afirmar que aquela pessoa é transexual ou não, como se a própria autoafirmação, autoidentificação não bastasse. Essa não decisão dos julgadores, ela caracteriza uma omissão no julgamento, de fato, né? A gente, por exemplo, mesmo em julgados, como, por exemplo, um HC do TJ da Bahia, que tratava de um travesti acometido de tuberculose e HIV, prestes a ser preso em unidade prisional sem ala LGBTI+, e sem disponibilidade de tratamento de pessoa que necessitava. A gente tem um HC, por exemplo, TJ Minas Gerais, que trata de uma pessoa trans em unidade prisional masculina, sujeita a inúmeras violações de direito, desde a ausência de tratamento hormonal, que é uma grande violação que elas sempre colocam em todos os processos, dessa falta de tratamento hormonal nos presídios, até mesmo em casos de assédio, casos de estupro. No HC também do TJ Minas Gerais, fala de uma mulher transexual que também não tem respeito à sua identidade de gênero lá dentro, seu nome social por parte dos agentes penitenciários, não tem tratamento hormonal. Parece que é quase unanimidade também nesses processos que foram analisados. Então, mesmo diante dessas situações, o judiciário prefere não dizer nada, não tomar qualquer também alternativa diversa, obrigar o Estado a fornecer o tratamento hormonal, coisas do tipo.
salvo raras exceções que vamos apresentar. Quando o mérito é analisado, e aí a gente vê os principais argumentos, são os principais argumentos utilizados, não caracterização do constrangimento ilegal, alegado em 6 julgados, ou seja, quando o julgador diz que aquilo ali não é um constrangimento ilegal, aquilo ali é uma situação de normalidade, entre aspas, a ausência de documentos comprobatórios é o segundo motivo que mais apareceu, né? Utilizado em 4 acórdãos no mérito. Esse argumento é utilizado tanto para não analisar o mérito, quanto para indeferir o mérito. Novamente, a gente tem outros casos de desrespeito aos direitos humanos desses sujeitos, inclusive confusão entre termos opção sexual, em vez de orientação sexual, exigência de mudança de sexo para poder mudar, ir para a ala feminina, sendo que isso não é exigência da resolução, e outros casos. Eu vou passar porque a gente está com pouco tempo, e eu já peço também para estender, no máximo em 30 minutos eu prometo em concluir. A gente presta atenção ainda, tem aí quase 20% dos processos, nesse slide, né, tiveram providências complementares adotadas pelos julgadores. Então, apenas 20% que teve uma providência complementar. Teve um HC do TJ Minas Gerais, por exemplo, em que os julgadores permitiram a saída da transexual para fazer o tratamento hormonal fora do presídio. Isso é uma forma que os julgadores poderiam adotar no caso dessas questões em que o mérito não está adequado, segundo eles, ou as formalidades não estão adequadas. Mas não fazem, apenas em 20% tem essa providência complementar. Passando aqui para o slide 16, né, outro problema também é a ausência de especialização de jogadores para lidar com a temática. Para vocês terem ideia, por exemplo, com a própria resolução que fala sobre esses direitos das mulheres transexuais e travestis privadas de liberdade, que é a resolução conjunta número 1 de 2014, só é citada em 6 acórdãos. 6 acórdãos. E também a que fala o acordo, mas também os votos dos julgadores, também foi atrás disso. Já os princípios de Yogyakarta, nenhum deles os julgadores trouxeram para as suas decisões. Passando aí para o 17, né, nosso slide 17, aqui há uma outra pergunta que eu faço, né, que eu já passo para a terceira parte do trabalho, já estou me encaminhando para a conclusão. Tendo em vista esses dados, nos deparamos com essa pergunta: como a não decisão das instituições, principalmente do judiciário, né, torna-se dispositivo de controle sobre os corpos insubmissos? Ora, sob a ótica da vulnerabilização das travestis e mulheres transexuais privadas de liberdade, o principal efeito da não decisão, né, no controle dessa política, está na perpetuação da situação de violência física e moral que elas se encontram e denunciam nos processos judiciais, né? Casos que acabam ficando aí nesse ostracismo de decisões que sequer analisam o mérito das questões apresentadas. Como a gente já falou, e aqui também contribui em Borri ou Mombasa, a violência ela é socialmente distribuída para os homens, né, precisa alcançar certos ideais de virilidade a fim de cumprir, né, com aquilo que a normalidade de gênero requer, homens hiperviris. Essa virilidade, que a Zamboni vê representado muito também nas representações das produções bibliográficas, cinematográficas das pessoas presas dentro da prisão, isso acaba, na verdade, fomentando uma série de violações físicas e morais desses sujeitos, que, na verdade, essa virilidade se torna como prejudicial e como um elemento da violência transfóbica. Mombasa também já aponta isso. E aí a gente vê isso representado nos diversos casos de tortura que a APT, a Associação de Prevenção de Tortura, coloca em seus relatórios. Também nos casos de violência dos relatórios da ANTRA e do CGB, né, do Grupo Gay da Bahia. Romper com a invisibilização, então, ocorrida com essas políticas públicas de acolhimento LGBTI+, ela é tão importante para esses sujeitos e deve levar em conta também a não decisão, no caso, né, o que a gente tem visto como uma decisão, né, porque essa não decisão seria uma face oculta do poder desses sujeitos, dos julgadores, né, seria um controle, como diriam os autores, de não acontecimentos. Os processos decisórios em torno dos casos apresentados se encaixam, na verdade, na evitação da nomeação das pautas da comunidade LGBTI+, pelos seus direitos no cárcere, a fim de que esses temas, esses debates, não cheguem na arena política do debate público, que é o que a gente precisa. No caso brasileiro, a gente precisa adicionar a isso, né, a configuração que se deu de proteção do direito da comunidade LGBTI+, colocou o STF no centro das discussões. Né? Inclusive, aí o ministro Barroso, nos seus artigos, fala em uma função iluminista do STF, das Cortes Supremas.
essa é uma faca de dois gumes, na verdade. Os autores apresentam isso. Porque ao entrar diretamente na STF, como a gente fez, por exemplo, na DI 4277, na DPF 132, na DO 26, na DI 5543, na DI 4275, na DPF 527, como a gente cita aqui, que é a DPF que o ministro Barroso está verificando a constitucionalidade da resolução, a gente tem uma decisão mais célere, é mais fácil de convencer os julgadores, mas a gente tem um déficit democrático tamanho, porque acaba que fica uma decisão apenas em um órgão da federação, né, apenas na STF, e além do mais, a não decisão nesses órgãos também tende a cristalizar uma situação de desproteção de direitos, né, tornando assim mais difícil de reverter. Por isso, a mudança de rumos, né, desse cenário que a gente apresentou precisa passar também pela nomeação e especialização exclusiva do judiciário, mas também pela democratização dos espaços públicos para essa comunidade LGBTI+. Essa comunidade precisa ser ouvida. Lembraria aqui de Spivak, esse sujeito que é subalterno e mais subalterno ainda, obliterado mais ainda que sujeito subalterno colonial, ele não pode falar. A dificuldade é essa, não poder falar. A gente tem que dar voz para esse sujeito. Como já vem acontecendo na maior participação desses sujeitos na política, maior número de pessoas ganhando aí um cargo na política, mas que ainda é muito suficiente. Quero aqui já, encaminhando para o final mesmo, fazer algumas conclusões, considerações finais brevíssimas. O primeiro de tudo, né, que deve ser levado em conta é o fato, e aqui eu lembro de toda a discussão que a gente fez sobre a linguagem no judiciário, é o fato de que o nosso corpo, o corpo biológico, ele é anterior à linguagem. A gente nasce e fala, e não fala e nasce. Acho que isso resume boa parte da discussão que a gente fez. O que é que eu quero dizer com isso? A gente nasce e fala, a linguagem é criada pelo homem. Se é o ser humano que criou o idioma, esse idioma ele se torna uma condição lógica para que o corpo físico, o corpo biológico, sexuado, definido culturalmente, né, pelas possibilidades dadas a ele para compor seu discurso, seja o próprio discurso dele, a própria linguagem dele. A linguagem é o limite discursivo desse corpo. E aí a fronteira discursiva é apresentada tão difícil de ser superada, porque exigiria um retorno para antes do surgimento do homem, antes do surgimento do ser humano, o que, pela sua impossibilidade lógica, torna o discurso sobre os gêneros e as sexualidades sempre incompleto, sempre inacabado. A gente não vai conseguir sair muito daí, apesar de conseguir alguns avanços. As instituições desse contexto, né, elas tornam-se reprodutoras desses problemas, elas estão investidas em toda essa problemática do limite discursivo. O que se faz por meio da ausência legislativa, o que se faz por meio da inexecução de políticas públicas pelo poder público, né? O que se faz pela invisibilização das pautas dos sujeitos LGBTs, mas no judiciário, que a gente apontou para o judiciário de segundo grau. Né? Em outra ponta, a nomeação de categorias próprias, né, das discussões de gênero e sexualidade promove um desconhecimento destas categorias em todos os níveis da sociedade, inclusive nas pessoas presas, como apontam os pesquisadores. Isso eu acho que eu deixei claro também no trabalho. O que se observou no nosso estudo também é a carência de especialização do discurso dos desembargadores. Situações que vieram à tona, em que confundem orientação sexual com opção sexual, em que falam de que a identidade de gênero precisaria de uma certa mudança de sexo ao tratar da cirurgia de transgenitalização. Então, uma série de questões. Além disso, né, frente às denúncias dos casos de direitos humanos homoafetivos, transafetivos, de tortura nos processos que a gente selecionou, a gente observa uma expressiva quantidade de processos que não tiveram sequer o mérito debatido, quase 40% dos julgados encontrados. E aí se alegou, nesses quase 40%, apenas problemas processuais formais e nada fizeram além disso, parou ali. E aí, por fim, né, a gente aponta para o quadro grave de desrespeito aos direitos humanos homoafetivos, transafetivos dos sujeitos encarcerados, que se elucida, né, pelo não controle judicial e político da política de acolhimento LGBTI+, em privação de liberdade, e para a importância do judiciário na nomeação e criação de normas, né, normas no sentido amplo, e também as decisões judiciais em prol do grupo, revelado pela postura mais ativa da STF, mas que precisa se especializar e dar maior visibilidade à luta da comunidade LGBTI+, ainda tão ausente na arena política. Para encerrar, eu queria colocar aí as minhas referências também, e apresentar uma frase norteadora do meu trabalho, né, que é da professora Jaqueline. Então, é isso, eu me coloco à disposição para os questionamentos. Muito obrigado.
Professor Veloso? Professor Paulo, acho que o senhor pode dar continuidade. Aguardar o professor Veloso um pouco, aí, deferência a ele, para dar só um pouquinho, ele dá continuidade. Mas só antecipando ele falar, Felipe, na verdade eu não tenho agora nenhuma crítica ao trabalho, né? As críticas que eu tinha ao trabalho eu já fiz, que era em relação principalmente ao fato de tu não utilizar referenciais, mais referenciais LGBTQI+, tu utilizaste um pouco mais, assim, na cota, eu diria pouco significativa, mas que já melhorou. Em nível monográfico, já satisfaz um pouco, então, e tu já despertou para a necessidade de se talvez trabalhar menos Butler e trabalhar, por exemplo, com autoras e autores, por exemplo, aqui do Brasil, que estão trabalhando muito bem essas categorias, e que provavelmente a própria Butler não vai trabalhar, não estará interessada em trabalhar essas categorias, como às vezes a gente faz essas importações e não atenta para isso. Então, eu fico muito feliz que tu é uma pessoa muito boa de orientar, porque tu não tem essa resistência. Eu sempre digo, ó, Felipe, lê essa coisa, isso aqui é interessante. Então, tu vai lá, tenta ler. Então, esse processo de te orientar foi, digamos assim, muito fácil. Mas se como tu pretendes permanecer nessa linha de pesquisa, eu diria que um dos caminhos é lidar com essas autoras e esses autores que são extremamente negligenciados. A professora Jaqueline, Mombassa, dentre tantos outros que eu conheço pouco, minha área não é gênero. Então, eu conheço assim, tipo, a ponta do iceberg, mas eu sei que há muitas pessoas, e pessoas brilhantes, que estão por aí, de certa forma, é um novo extremicídio que se pratica contra essas pessoas hoje em dia, não dá visibilidade a essas pesquisas, que são pesquisas fantásticas, que estão aí, né, nas universidades, e que de repente você, como pesquisador da área, não dá visibilidade. Então, eu fico muito feliz que tu tenhas acordado para essa questão. Então, para mim, seriam só as considerações, mas o teu trabalho está muito bom, nível de excelência, acho que tu orgulha muito a UFMA, acho que o mestrado vai ter uma boa, digamos assim, uma boa aquisição acadêmica, te tendo como aluno. Eu sempre até te incentivei, Felipe, vai procurar outros programas, que tu já conhece a UFMA, tu já conhece, e não estou desmerecendo, porque eu adoro, eu fiz mestrado na UFMA, mas é porque quando a gente tem contato com outros programas, a gente também tem outras ideias, outras coisas, a gente sai de uma zona de conforto, mas tu permanecendo aí, o programa vai ganhar muito com a permanência. Então, são essas minhas considerações. No mais, eu já falei durante a orientação, e vamos aguardar o professor Veloso. Obrigado, professor Paulo. Fico muito feliz com as suas considerações. Na verdade, eu quero até dizer que a influência foi toda sua em relação ao tema escolhido pelo Felipe Lourenço, porque ele lhe tem em altíssima conta. Ele, na verdade, tem uma admiração muito grande pelo senhor. E isso é muito importante. Daí que ele lhe convidou e o senhor aceitou com muito prazer ser o orientador.
E, na verdade, o Felipe, ele fará o mestrado e depois fará o doutorado aí, fazendo essa defesa, esse discurso. Então, nós vamos passar agora a palavra ao professor Tiago Alisson para as suas considerações. Bem, então eu quero cumprimentar todos os meus colegas que estão aqui, quero cumprimentar o professor Veloso, o professor Cássio Chay, um forte abraço, meu amigo querido, professor Paulo Fernando, também faz tempo que não via, mas recordo o professor Paulo Fernando ali na Faculdade de São Luís, Faculdade de Estácio, não, professor Paulo? Sim, né? Faz um certo tempo que a gente não se via, uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço com o senhor. Felipe, meu amigo, né? Quero cumprimentar também todos os presentes que estão assistindo. Felipe, meu querido amigo, meu orientando, também ali pelo caminho do NUPEC, ex-aluno de TGPP, ali na UFMA, quando eu fui substituto na Universidade Federal do Maranhão, onde depois também pude me formar, e parceiro de tantas pesquisas, né? Eu, particularmente, fico extremamente lisonjeado de estar nessa banca, porque o Felipe descortina novos ares para o mundo da pesquisa, e digo mais, da pesquisação, que é uma pesquisa comprometida, contextualmente situada, que nos faz, de fato, refletir, e na minha condição também de professor, muito aprendi com o Felipe, isso não é proselitismo, mas o Felipe descortina um tema que ele precisa ser desbravado, né? Um tema que precisa ser trazido à pauta científica e ganhar, de fato, visibilidade, dada a sua necessidade, vamos assim também falar, a sua singularidade, né? Nesse contexto de Brasil, que, diria Darcy Ribeiro, é uma histórica máquina de moer gente. Vai mudando o público moído, vai mudando ali, talvez, as novas engenharias, né, de extermínio, né, e com efeito se ratificando uma necropolítica estatal e uma necropolítica também com o beneplácito, por vezes, da sociedade civil, que nós precisamos investigar, precisamos refletir, trazer à pauta e, com efeito, gerar pesquisas que valham para além de o fim de uma graduação, mas para a coroação também de novos tempos. Então, estar aqui nessa banca, para mim, é motivo de orgulho, porque eu consigo vislumbrar no Felipe, como muito bem falou o professor Paulo também, um pesquisador com uma potencialidade incrível, né? Eu pude acompanhar o Felipe pelo NUPEC, e o Felipe, ele é tão ousado, né? A meu ver também audacioso, que ele ouve as nossas orientações, assimila, consegue se apropriar de muitos marcos teóricos e metodológicos, que se apropriar de marcos metodológicos não é bem uma virtude para o alunato do direito, né? Isso não é comum. Isso faz com que Felipe seja, de fato, um diferencial. Ele se apropriou dos marcos teóricos e metodológicos de uma maneira que Felipe passou a ser um grande colega de pesquisa, e eu passei a, inclusive, em alguns textos, apenas ser o revisor, né? Eu disse, Felipe, vamos melhorar esse parágrafo, inserir esse autor, trabalhar melhor essa categoria do estigma, né? A exemplo de um artigo que já está no prelo para publicação, sobre linguagem estigmatizante no Poder Judiciário, e vislumbrar, então, em Felipe, um colega, já sabendo que hoje a pesquisa bem feita é a pesquisa que é em rede realizada. E aí, quando eu fui convidado para essa banca, olhei o professor Roberto Veloso, soube do professor também Chay estaria participando, viu Paulo como co-orientador, percebi no Felipe uma interinstitucionalidade, né? Porque o Felipe participou também de muitos eventos, muitos congressos, muitos simpósios, apresentou um trabalho no Comped, foi extremamente homenageado pelos professores que lá estavam, que eram de outras instituições pelo Brasil. Participou do evento também aí, organizado pelo NUPEC, né, pela nossa querida Academia do Bacanga, e tantos outros eventos, já, portanto, demonstrando que o Felipe é um pesquisador por excelência e que muito agregará com sua aprovação no mestrado, que eu pude parabenizar no privado e também em público,
para iluminar caminhos de uma pesquisa necessária, um tema tão instigante e tão interessante para também enfrentar violências que são costumeiramente naturalizadas e que, por vezes, pela ausência de uma empatia, são também tiradas aí do âmbito da produção científica nas universidades também no Brasil. Então, eu particularmente penso que o Felipe, ele cumpriu com muita maestria o desafio de uma pesquisa emergente, contextualmente situada, desenvolvendo com rigor teórico-metodológico, a abordagem dele é muito clara, o método utilizado é muito apropriado, as técnicas de pesquisa conseguem, com efeito, né, levar a cabo a complexidade da temática muito bem delimitada que ele traz. Felipe consegue vislumbrar pressupostos metodológicos, conceituais, consegue dialogar com procedimentos que sejam, de fato, ali até mesmo estratégicos para pensar uma amostra delimitada socioespacialmente, uma amostra delimitada também em um marco temporal que ele é muito ali, muito fecundo para se pensar a temática, e também consegue decifrar, e de uma maneira até mesmo ali provocativa, o dito, o não dito, o interdito, a inefetividade com efetividade, o lugar da fala, enfim. Nós temos aqui, com efeito, uma pesquisa muito bem realizada e que muito me anima, porque vale destacar que é uma pesquisa ainda de cunho monográfico para término de uma graduação, né? Então, eu fico a imaginar que, sob a batuta do nosso querido professor Roberto Veloso, sendo acompanhado e também pungido a uma grande imersão teórico-metodológica nas disciplinas diversas, do mestrado em Direito da UFMA, inclusive a disciplina do professor Chay, eu tenho certeza que nós teremos em breve um mestre que muito colaborará também na formação de novos juristas que, para além dos títulos que possuem, também nos ajudam a pensar este mundo cruel, esta realidade social que precisa do engajamento do pesquisador para gerar novas mentalidades para além dos discursos bonitos que nós ouvimos por aí. Felipe, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu preciso apenas dizer que nesse tempo todo, desde o 4º período que eu fui seu professor e no percurso como seu orientador de muitos trabalhos, artigos e produções que ainda estão aí, inclusive, a serem publicadas, eu quero dizer para você que eu tive, né, aliás, estou muito satisfeito, estou contemplado pelo seu crescimento, vislumbro no seu trabalho, já aproveito para fazer a devida recomendação de publicação, tá? Porque o seu trabalho também inaugura uma nova era de discussões na Academia do Bacanga, discussões necessárias, bem pontuadas e, claro, né, discussões que emergem de um lugar da fala muito bem aí lúcido, muito bem claro, que é o seu lugar, Felipe. Então você tem com efeito diversos atributos e virtudes que faz com que, de fato, o fim dessa graduação que se aproxima seja com efeito apenas o fim de um ciclo, porque um novo ciclo começa em breve, né? E eu tenho certeza que você tem toda a habilidade, né? E a luz que vem aí também do transcendental a te ajudar para iluminar tantos outros caminhos, como você também pôde ter sido iluminado humildemente por esse pobre professor que aqui te fala. Então, parabéns, meu querido, parabéns, eu estou muito contente, muito feliz, li o seu trabalho com muito prazer, pude vislumbrar tantas literaturas. O professor Paulo colocou uma questão muito interessante, que é também privilegiar o lugar da fala latino-americana, brasileira, conteúdo produzido também no próprio Maranhão, como você homenageou a professora Kênia Passos, e ficou também aqui a pensar que você já tem essa sensibilidade, porque é muito humilde, muito obediente também, para perceber a necessidade desta roupagem nova para sua dissertação de mestrado e no futuro breve também sua tese de doutoramento. Sempre tentar vislumbrar que a fala bendita é a fala também daquele que, além de teorizar, viveu o dilema, né, na sua circunstância pessoal. Isso gera, de fato, uma sensibilidade e agrega, né, um elemento, vamos assim imaginar, empírico, mas empírico é uma ciência que não é neutra, que não é morta, né? Uma ciência, pois, que se preocupa também com fenômenos que são experimentados. Então, meu querido, parabéns, siga seu caminho, muita luz, cresça, você já é grande,
mas eu sempre digo que você tem ainda muito que crescer e a iluminar tantos outros caminhos de pessoas, novas gerações que chegarão, para que você em breve também seja um grande orientador de pessoas que querem iluminar o seu caminho aí no mundo do direito das ciências sociais aplicadas, tá? Felipe, receba meu abraço e repasso a bola ao professor Veloso, não sei se teve algum problema com a conexão, ou ao professor Paulo Fernando como co-orientador. Eu acho que agora, não sei se o professor Veloso, acho que conceder a palavra ao professor Chay. Boa tarde a todas e a todos. Professor Chay, desculpa, primeiro gostaria de cumprimentá-lo. O professor Chay também foi meu professor no mestrado, tive muita honra de ser meu professor de Direito Político. Aprendi muito. Eu, Habermas, Luma, devo muito ao professor Chay. Obrigado pelas suas gentis palavras. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o senhor orientador, professor Dr. Roberto Veloso, o co-orientador, egresso também da Universidade Federal do Maranhão e da prestigiada Universidade Nacional, né, a UNB, Universidade Nacional de Brasília. Cumprimentar o meu querido amigo, o professor Tiago Alisson, por suas gentis palavras. É sempre uma alegria revê-lo, meu querido amigo. E todos os demais que aqui se encontram, colegas, amigos, familiares, incentivadores, o círculo de amizade do candidato Felipe Laurêncio. Saudar também o candidato e parabenizá-lo pelo trabalho. Eu compreendo, de saída, que essa nossa sessão ela é muito mais para suprir uma instância formal a permitir o rito de passagem do Felipe ao gáudio do mestrado, se podemos dizer assim, né? Se pudermos dizer assim, já que foi aprovado recentemente na prova pública de provas e títulos. Então, Felipe, as minhas observações aqui com todas as venhas, elas serão muito mais a título de contribuição, por obviedade, ao aperfeiçoamento da ideia. Primeiro, porque não sei qual é o objeto da sua investigação agora no mestrado, qual será. Sendo algo próximo desse trabalho que você compartilha com todos nós, então está mais do que justificada essas minhas observações. De outro lado, não sendo este um prolongamento no mestrado, a ideia inicial apresentada nesse trabalho, fica para as suas reflexões a pretexto de sofisticar, melhorar, enfim, acolher ou não as observações. A primeira coisa que eu preciso me perguntar quando eu leio o teu trabalho, quando você utiliza referenciais sobre o discurso, sobre linguagem, sobre idioma, sobre língua, portanto, em linguística, é importante que haja uma conciliação com uma primeira indagação que devemos responder. Porque ao afirmar que o Poder Judiciário, o juiz, ele decide não decidindo, o que ele não declara é aquilo que está sinalizado para a sociedade, é necessário que nós perguntemos quais são as funções, quais são os papéis do Poder Judiciário. Daí eu preciso responder. Vou dar aqui um contributo. Eu particularmente compreendo que o direito, ele tem 3 funções na sociedade. Do ponto de vista do arquétipo das institucionalidades, seguindo Max Weber, as instituições, elas cumprem o grande papel de reduzir as complexidades para o homem na sociedade. Bem, mas quais seriam os papéis que nós reconhecemos ou podemos reconhecer ao sistema do direito? Eu, da minha parte, reconheço 3 principais funções, ou 3 papéis. O direito, enquanto sistema, ele precisa estabelecer o que o direito é, ele precisa estabilizar o direito que foi estabelecido, e ele precisa ter uma dimensão de eficácia, portanto, uma convalidação social que legitima o exercício do poder na substância do direito estabelecido
e no desejo da estabilização daquele direito. E, portanto, essa terceira função é a domesticação da violência. Dito isto, a minha primeira provocação seria repensar o título do trabalho. Invisibilidade das mulheres transexuais e travestis, privadas, essas pessoas, de liberdade no judiciário brasileiro. E por que eu sugeriria acrescentar o termo a invisibilidade institucional das mulheres transexuais e travestis privadas de liberdade? E suprimiria o Poder Judiciário para o título e colocaria como subtema. Por quê, professor Chay? Porque na sua própria conclusão, o senhor responde que este problema ele não decorre de uma anomia do Poder Judiciário. A sua primeira conclusão diz, decorre do discurso, da sua construção, do idioma utilizado pelos membros do Poder Judiciário, e aqui a gente precisa recolocar uma certa tecnicidade nessas classes na teoria da linguagem, o que é língua, o que é linguagem, o que é idioma. De modo muito sintético, eu poderia dizer com Saussure, idioma é o código que uma comunidade utiliza, ele é construído contemporânea à vivência dos homens. E aqui eu já vou abrir uma divergência, porque a linguagem, ela não antecede o homem, ela se elabora no convívio dos homens entre si. O que passa para o campo do consenso social, aquilo que Gadamer vai dizer que é uma verdade construída, aí são os fatores, aí são os vetores de poder que vão permitir uma passagem para as institucionalidades. Portanto, o problema dessa invisibilidade é desde antes, naquela crítica que o senhor colocou na sua conclusão, que o desembargador não tem o conhecimento da linguagem apropriada, ou seja, ele não domina os signos que cuidam dessas distintas representatividades nesse sintagma LGBTQI+, queer, e é claro que isso decorre de uma outra perspectiva sociológica. Nós estamos experimentando uma Constituição de 88 e quando olhamos a mentalidade, a formação do período histórico da mentalidade das pessoas que julgam nossos problemas no Poder Judiciário brasileiro, há um descompasso entre a sua formação original e a sua inclinação a aprender a dinâmica do cotidiano. Então, não é difícil encontrarmos pessoas que estão interpretando o direito com um Código de Processo Civil de 2016, mas com uma mentalidade de 1973. Não é difícil enxergar um intérprete do direito, um julgador, ou na linguagem de Kelsen, um intérprete autêntico do direito, lendo o Código Civil de 2002, mas com a sua mentalidade do século XX, do Código de 1916. Então, o que muito se enxerga e o que muito testemunhamos é que, infelizmente, operadores do direito estão exercendo essas funções em um descompasso de rupturas e apreensões dos atuais sentidos do que o direito deva ser para todos nós em uma sociedade 4.0. Então, as pessoas que enxergam esse binarismo, aqui a gente também não pode colocar, Felipe Laurêncio, entre o certo e o errado. Aqui a teoria ela tem que ser posta como a teoria em si. Se ela é adequada para a nossa experiência histórica, essa é uma conclusão que ela vai sobrelevar exatamente no debate público, aquela sua segunda crítica, que é o déficit de democracia.
Quando o senhor diz no seu trabalho que o gay, o transexual, a travesti precisam participar mais fortemente e serem consideradas nessa arena democrática, porque o senhor se ressente que essas pessoas têm déficit de participação e de interlocução também. Então, veja lá, razão pela qual, volto ao primeiro ponto, a minha sugestão seria alterar o título e inserir a invisibilidade institucional das mulheres transexuais, porque o senhor diz no seu trabalho que há uma recente, e o senhor falou isso agora, de modo diverso daquilo que foi apresentado no texto escrito, uma recente regulamentação do CNJ, que é muito mais atual do que a anterior. Nós temos a Convenção de Yogyakarta, mas os magistrados brasileiros, o senhor disse que está gravado. O senhor não encontrou menção desses instrumentais normativos nas decisões que o senhor examinou. E aqui eu gostaria de colocar outra observação. Eu senti falta de o senhor trazer uma análise mais detalhada dos argumentos desses acórdãos. Porque ficou tão sintético, fez um exercício de síntese. O senhor jogou a informação, mas, por exemplo, eu senti falta aqui no seu trabalho, em que pese haja referências, né, de alguns processos, das contra-argumentações encontradas nesses julgados coletivos. Porque se o voto relator saiu vencedor, o senhor não nos informou do senhor de dissidência. O senhor não nos informou na sua pesquisa, claro, respeito aqui que é uma monografia, mas eu já estou colocando aqui ao seu exame a possibilidade de sofisticar o argumento para que não fique como um argumento simplesmente também intuitivo, porque aqui é ciência, né? Então, qual é o problema que temos, a mim me parece? Primeiro, quantos de nós que estamos aqui, efetivamente, após a graduação, cuidamos de nos apropriarmos dessas discussões, como a que é carreada pela Judith Butler, Segato, sobre essa nova percepção de uma construção sociológica da nossa psique coletiva, de que o gênero, o binarismo, o sexo são coisas distintas. E como isto deve ser interpretado por um direito que deva se atualizar conforme as tensões presentes na sociedade. É claro, e aí eu sugeriria ao senhor aí, como disse o professor Paulo, ler um pouquinho do Habermas. No seu trabalho, o senhor fala da advocacia estratégica, e alguma coisa foi conquistada para este conjunto de homens e mulheres, de pessoas com as suas distintas autopercepções e autoconsiderações e autoposicionamentos, quer por orientações afetivas, quer por exteriorizações biológicas sobre a sua própria estrutura física, ou ainda pela forma como essas pessoas elas se organizam e se posicionam na sociedade. O magistrado que não compreende essas categorias, como é possível ele decidir sobre um direito que ele não consegue identificar? Essa é uma dificuldade que precisa ser respondida. E por que eu digo que são institucionalidades e não é necessariamente apenas do Poder Judiciário? Porque se o Poder Judiciário ele tem que cumprir a função dialogando com as funções do próprio direito, o direito tem a função de estabelecer o que o direito é. Muito bem. Cabe ao Poder Judiciário estabelecer o nosso direito? Ou cabe ao Poder Judiciário, dentro do arquétipo republicano, democrático, constitucional, federalista, exercer um terço da fração do poder?
e dar uma dimensão concreta àquela substância do direito pensada pelo poder legislativo. Porque no arquétipo da democracia representativa, republicana, federativa, pensar a sociedade não cabe ao poder executivo nem ao poder judiciário. Cabe ao parlamento. E aí o senhor já disse que não existe norma jurídica na forma da lei. Nós temos uma resolução, existe a Convenção de Yogyakarta, mas ela não foi internalizada no país. E aqui temos um outro problema grave, cingido na tacanha percepção de muitos hermeneutas do direito constitucional, que pensam que para a proteção dos direitos humanos é necessária aquela fórmula procedimental do parágrafo 3º do artigo 5º, porque essas pessoas elas têm tamanha mediocridade e descompasso com o que é a igualdade para os direitos humanos, que elas não conseguem enxergar as aberturas e as chaves hermenêuticas contidas no parágrafo 2º do artigo 5º, compatíveis com o regime democrático. Então, ainda sofremos com esse tipo de gente que maneja o direito constitucional e que, lamentavelmente, é a maioria, que eu considero que é um desajuste com o que a própria estrutura da norma constitucional ela coloca aí às claras, né? Mas isso remete àquele primeiro problema. São pessoas que interpretam a própria norma constitucional com uma cabecinha do civilista, né? E não vai longe o tempo que a norma constitucional no Brasil ela era considerada apenas como uma diretriz programática, ou seja, zero valor para ordenar a sociedade. Porque desde sempre a ideia da liberdade individual prepondera sobre uma ideia possível de uma felicidade coletiva. Isso agrava os problemas para a democracia. Então, o problema aqui é de mentalidade. O problema aqui é que ainda admitimos, no silêncio e na expurgação da legislação escrita do Código de Processo Civil, do princípio do livre convencimento, mas que nós temos aí os intérpretes que se organizam e se orientam calando a ciência, que não é a ciência do direito, porque o direito não tem resposta para todas as coisas na sociedade, nunca vai ter. E eu sempre digo que quando o direito se encontrar na posição de ignorância, o direito tem que se calar para as outras ciências. Não é possível imaginar um magistrado que julga um caso como o de Brumadinho e Mariana, arvorando-se de todo conhecimento jurídico para afastar um laudo técnico de engenharia. Ou alguém que queira julgar uma violência sexual premida pelos matizes de uma violência psíquica, apenas segundo o seu livre convencimento e sua orientação moral. Mas a sociedade é essa. E o problema não vai ser resolvido criando-se a lei, porque se a lei resolvesse todos os problemas, não teríamos essa desigualdade que enxergamos a cada dia, que o professor Paulo muito bem lança na sua tese de doutorado. Então, aqui, o problema não é só, professor Felipe Laurêncio, aqui não é só um problema de capacidade para compreender o alcance e a substância semântica do que o direito é. Aqui estamos na flagrante condição e no contexto institucional de que as pessoas que julgam, elas estão julgando conforme a sua própria régua moral, sem abrir espaços para o novo, sem compreender que quando essa legislação toda que aí se encontra, e a própria Constituição de 88 foi promulgada, não se discutia na sociedade essas diferenças que estão representadas no sintagma LGBTQ+, ou plus, né? E queer, e todo o mais que compuser as expressões de sentido, as expressões de existência e de orientações afetivas. Mas aqui temos um problema a ser resolvido. Vamos fracionar a humanidade
por cada adjetivo que for identificado no percurso da nossa história? Não é mais fácil e menos problemático considerar que todos somos pessoas? Que todos, como dizia Marc Jarritan, que todos somos igualados pela fragilidade da dor? A escolha da felicidade depende da vontade de cada um. Não seria um percurso menos traumático se as pessoas que interpretam o que o direito é se posicionassem nessa dimensão? Tratar os homens e as mulheres, independentemente dos seus vernizes sociais, das suas inclinações afetivas, das suas autocompreensões de estar no mundo como pessoas? O problema é de signo, não é só de idioma. O problema não está residindo apenas no judiciário, porque sim, sabemos. Que, lamentavelmente, e isso está demonstrado aí na página 27 do seu trabalho, quando o senhor denuncia, porque eu considero que esse seu trabalho ele é uma provocação, ele é muito mais um libelo de autodefesa do que necessariamente um libelo de uma mera acusação. E nessa autodefesa dessas pessoas sobre as quais o senhor trata, o direito a quem deva socorrer essas pessoas, para que elas sejam identificadas e, portanto, haja uma ruptura dessa invisibilização socioinstitucional, é lamentável que os setores do sistema de justiça também estão nesse descompasso. O trabalho, ele está bem estruturado. Eu senti falta aqui do percurso metodológico sobre a identificação da hipótese. O senhor repete a palavra hipótese algumas vezes, a palavra problema quase 33 vezes. Entretanto, né, de uma estruturação metodológica, em que pese o senhor tenha referenciado ao procedimento e à metodologia, eu me ressenti. Isso não prejudica a substância, e cujo mérito eu reconheço muito mais na sua capacidade de dialogar conosco para nos provocar a reflexão. Sugeriria a sofisticação aqui do argumento, porque não encontrei no seu trabalho, na sua redação, teóricos sobre a análise do discurso constitucional. Não é? Na parte da criminologia, que vem muito mais em notas de rodapé, talvez também o senhor pudesse sofisticar. Há pequenos deslizes que não comprometem a qualidade do seu trabalho de concordância verbo-nominal. Certo? E finalizo dizendo o seguinte, para a sua reflexão. A linguagem não antecede o homem. A linguagem é uma construção de todos nós. Talvez o que o senhor deva investigar nesse ponto da história da humanidade, quais são os instrumentos que a sociedade dispõe, que essas minorias dispõem, para efetivamente atuarem naquilo que Habermas categoriza e contextualiza como sendo a plataforma normogenética da equiprimordialidade da democracia. Em outras palavras, como é que nós, para quem, todos nós, o direito, as leis, são criadas e se dirigem, quais são as condições que nós temos para exercermos uma interlocução a respeito da validade sobre a substância desse próprio direito, da sua omissão, das suas lacunas, né? Eu senti falta, por exemplo, aqui, o senhor menciona no trabalho, outras medidas complementares, judiciais, mas não diz, tratam do quê? Trataram sobre o quê, né? Foram somente aquelas duas hipóteses de concessão
de um tratamento de saúde fora do sistema penitenciário. E possível outra reflexão é sobre os instrumentos, as garantias constitucionais, como o mandado de injunção, controle de convencionalidade, etc. Sim, eu considero que para uma monografia é satisfatório. Considero que é satisfatório. Parabenizo o professor Roberto Veloso, o professor Paulo, e deixo aqui essas observações a título de contribuição. Tá certo? E agradeço. Viu? Mas o problema não é só do Poder Judiciário, pode ter certeza. Eu sempre digo e tenho dito, e até que alguém me convença do contrário, as instituições são um retrato da sociedade e daquilo que nós somos. Quando olhamos para um STF e não enxergamos negros, esse é o nosso retrato. Quando não enxergamos uma transexual magistrada, esse é o nosso retrato. E não vai longe o tempo. Uma outra observação para concluir de fato e agradecer, talvez o senhor pudesse repensar a afirmação que o senhor coloca, e essa linguagem ela é fruto do capitalismo. Como se só o capitalismo produzisse essas idiosincrasias. Nós não abrimos mão da liberdade. O senhor não é capaz de abrir mão da liberdade, certamente. Eu não sou capaz e nem quero, e aqui ninguém é capaz de abrir mão da liberdade. Portanto, também não me parece que nós possamos reduzir o Estado liberal apenas aos vetores econômicos. Eles preponderam, mas não são tudo. Porque se eles forem tudo, pelo que mais lutaremos nós? Pelo que mais lutaremos nós? Tá? Essas distorções, elas acontecem em todos os espaços onde o desconhecimento do direito permite que a ignorância reine. É isso que vai acontecer. Eu agradeço a oportunidade do diálogo. Tive a alegria de ler seu trabalho, certamente, né? Eu recebi o trabalho já nesse contexto do senhor suprir aí os critérios para a sua regular matrícula no mestrado. Professor Roberto, devolvo a palavra. Professor Paulo, uma alegria lhe rever. Parabéns agora aqui, né, de ter a oportunidade de lhe dizer, ainda que do outro lado da transmissão no vídeo, pela sua conquista da OAB, do doutorado, a publicação da sua recente obra e suas conquistas. Professor Roberto. Muito obrigado. Seu áudio, professor, está desligado. Professor Veloso, o seu áudio não estou ouvindo. Voltou agora? Voltou. Muito bem. Eu queria agradecer as palavras do professor Chay. Desculpem essa inconstância aqui da minha internet, porque esse meu programa aqui, quando ele fica muito tempo funcionando, ele apaga o áudio. Aí, como eu estou sendo aqui o
o anfitrião, eu não posso sair para voltar. Aí eu estou utilizando aqui uma via alternativa, que é o falando aqui pelo celular. Então, desculpem. Felipe, eu iria sugerir primeiro que você tirasse a apresentação. Perfeito. Pronto, ótimo, excelente. Então, eu queria, ditas essas palavras de agradecimentos ao professor Chay, eu gostaria de passar a palavra ao Felipe Lourenço. Perfeito, professor. Eu queria agradecer as contribuições do professor Chay. Eu informo que eu anotei elas todas, estão todas aqui anotadas. Eu realmente gosto dessas contribuições. Para mim, em apresentações... Tem algum áudio aberto. Nas apresentações de trabalho, e eu já fiz algumas, eu sempre gosto disso pelas contribuições que vêm ao final, né, das pessoas que compõem a banca, compõem a mesa. Então, para mim, elas são muito importantes, porque a ciência é feito disso, é feito de críticas, feito de contribuições, e eu sempre parto do princípio de que quando alguém me contribui com o meu trabalho, faz alguma crítica ao meu trabalho, ela está dando um pouco dela para o outro. E isso eu fico bastante honrado de ter um pouco do senhor, do seu conhecimento, e que com certeza farão parte das correções que serão feitas ao trabalho, das adições. Também, na minha dissertação de mestrado, se Deus quiser, também tentarei incorporá-las. Aqui eu agradeço, primeiramente, ao querido professor Veloso, que é o meu orientador, os meus agradecimentos da página de agradecimentos da monografia. O professor Veloso foi um grande pai para mim, acadêmico, que me deu muitas oportunidades junto do NUPEC, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, do qual ele é líder, junto, inclusive, também com o professor Tiago Alisson, que foi meu orientador no NUPEC, é meu orientador em muitas pesquisas. E o professor Veloso é uma pessoa bastante generosa, pessoa que consegue compartilhar as oportunidades, uma pessoa que acreditou em mim, mesmo quando eu já estava desistindo um pouco da carreira acadêmica, não tinha conseguido muitas oportunidades dentro da faculdade. Ele acreditou no meu potencial e me ajudou, contribuiu bastante com a minha caminhada. Agradeço ao professor Paulo Fernando, que foi quem me apresentou tudo que eu conheço sobre pesquisa. Começou com ele e começou com os muitos puxões de orelha que ele me deu, ainda quando eu estagiava na AGU. Para mim foi um dos meus melhores estágios, porque eu pude conhecer o professor Paulo Fernando, que hoje eu não sou um professor, também é um grande amigo. Um amigo que eu carrego comigo, que me apresenta muitas coisas, me apresentou, agora ultimamente, inclusive, Jupe do Bairro, que agora não paro de ouvir. Então, vai desde contribuições acadêmicas até gostos musicais, numa conversa sempre muito franca, sempre muito sincera, e com críticas que sempre contribuíram muito com o meu crescimento. Muitas das minhas produções científicas só foram feitas graças às contribuições que ele me fez, nunca se negou a me orientar. Então, muito obrigado, professor Paulo. Agradeço também ao querido professor Tiago Alisson, que aqui se encontra, que é um grande amigo. A gente de conversar mesmo quase todo dia e de mandar oportunidades, também sempre muito generoso, me incluindo nos cursos que ele ministra. E o professor Tiago Alisson, eu acho que eu nunca falei isso para o senhor, mas quando eu comecei na pesquisa e aí terminei, uma das meus primeiros inscritos foi o professor Tiago Alisson que disse: vamos publicar uma revista 1. Isso para mim parecia algo tão distante, tão impensável, e hoje a gente tem a felicidade de ter tido um artigo aprovado para Direito e Praxis, um artigo que está aí para sair a publicação. Então, eu fico muito feliz dele ter alimentado aguçado esses meus sonhos, que nunca poderiam ter sido pensados caso alguém não chegasse e dissesse que eu seria capaz e que eu era capaz. Isso, para mim, é muito importante mesmo na minha caminhada. O professor Tiago Alisson é realmente um pai, junto com vocês também, de sempre me recomendar. E eu sou muito grato aos senhores, alguém que veio do interior do estado, sou de Vitorino Freire, com todas as suas impossibilidades. Fico muito grato de ser um aluno das cotas
para a escola pública, das cotas para as pessoas pobres. Isso me orgulha bastante de concluir a graduação e já estar com portas abertas para o mestrado. Isso é graças a todas as pessoas que me orientaram, a todas as pessoas que estiveram ao meu lado. Por isso que eu agradeço a todos os senhores, professor Cássio Chay, também um professor que, apesar de não saber, mas que eu sempre li os artigos dele, meio que de longe, acompanhando o trabalho dele, e que no nosso primeiro encontro foi um pouco problemático para mim, e só depois de muito tempo eu consegui perceber o quanto que o professor Chay foi importante nessa minha caminhada. Cheguei à graduação com alguns pensamentos que hoje não me orgulho, e que em uma aula dele eu expressei, e o professor Chay prontamente me fez mudar de ideia, trouxe os seus ensinamentos, e aquela cadeira, apesar de problemática para mim também, porque foi uma cadeira que eu fiz nas pressas, minha avó estava hospitalizada e acabou vindo a óbito, então também foi um período da minha vida um pouco conturbado. O professor Chay foi assim, uma pessoa que trouxe um pouco de luz nos meus conhecimentos e na minha caminhada. E aqui eu quero agradecer também essas pessoas que estão aqui, que não está aparecendo as fotos, né, não está aparecendo o vídeo, nem o áudio delas, mas que são as pessoas que vêm comigo, que estão do meu lado, que são os meus amigos, que é o meu companheiro Eduardo também, que é uma grande pessoa na minha vida. São as pessoas que não deixam eu desistir, mesmo quando eu penso que as coisas estão difíceis, que eu não vou conseguir. O próprio doutor Paulo mesmo foi uma das pessoas que eu já estava um pouco desestimulado pela falta de documentos para iniciar o mestrado, por exemplo, para fazer a inscrição. O professor Paulo veio e não vamos deixar a peteca cair, vai atrás de não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Então, todos os senhores, os meus amigos que estão aqui, a doutora Rosana, que também passou por aqui, que foi uma ex-chefe minha, a doutora Silvia também, que creio que esteve presente, meus colegas de estágio, Nathalie, que tanto me contribuiu com dicas para o mestrado também. Tem aqui minhas amigas de Vitorino, tem a Paulinha, tem a Ticiane, tem os meus novos amigos, os amigos de São Luís, tem o Ellison, tem Tainá. Eu gostaria muito de falar os nomes um por um. Tem Juliana Paiva e a Jarina, que são do NUPEC, e sempre estiveram me dando apoio. Então, eu quero agradecer muito pela presença de vocês e dizer que a minha vida não teria alegria, nem importância, nem nada disso se não fosse vocês. Eu não queria viver uma vida que não fosse alegre, nem valesse a pena de ser vivida. E é vocês que fazem ela valer a pena. Agradeço bastante e deixo aqui a minha gratidão, meu muito obrigado. Obrigado. Estava dando um eco, mas agora eu acho que já vai melhorar. Então, nós agradecemos e eu não sei como fazemos aqui para que a banca possa se reunir. Professor Veloso, o senhor me permite? Professor Chay aí, que é um... Se o senhor me permitir, eu penso que a gente pode afastar o formalismo e eu, da minha parte, atribuo 10 com louvor, me mande só a ata para eu subscrevê-la. Totalmente de acordo. Eu acredito que na inexistência de uma outra nota, maior ainda, que é um trabalho que inaugura com efeito um ciclo que já se apresenta, que é o ciclo do mestrado, e é um trabalho que com certeza agregou muito a Felipe e a todos nós, saber que pudemos muito aprender. Nota 10, saber com louvor e com recomendação para publicação. Professor Paulo, o senhor quer se manifestar? Concordo com o professor Chay, totalmente. Então, muito bem. Felipe, nós queremos parabenizá-lo pela nota 10, com louvor, com recomendação para publicação. Eu fico muito feliz com isso. Você merece, você tem uma trajetória muito bonita na universidade, de dedicação, de esforço, e o seu esforço, o seu sacrifício agora está sendo coroado. Com essa defesa muito bem feita
da sua monografia e agora também com a perspectiva do mestrado. Parabéns. Parabéns, Felipe. Muito obrigado mesmo. Já tirou a fotografia, Felipe?